Olá, meus amores! Eu sou a professora Edna Selle e hoje o conteúdo de língua portuguesa será linguagem culta e linguagem coloquial. Linguagem culta é a mesma coisa que linguagem formal e linguagem coloquial é a mesma coisa que linguagem informal. A linguagem culta ou formal é aquela em que as pessoas falam de acordo com as regras gramaticais, também chamada de norma padrão. Nela, se escolhe com mais cuidado o vocabulário utilizado na comunicação. É a linguagem mais apropriada para a escrita e é a que aprendemos na escola. Aqui nós temos algumas frases em linguagem culta. Considero viável começar por este projeto. Estava muito abatido hoje. Poderia falar com o departamento de compras, por favor? Agradeço pela correspondência enviada. Tenho comigo o resultado dos exames. Vejam que para a construção desse tipo de frase, com uma linguagem mais formal, uma linguagem mais polida, nós precisamos aumentar o vocabulário de palavras, isto é, o conjunto de palavras que a gente conhece. Conhecer também os significados delas para poder usá-las com segurança. E também ter as noções de concordância gramatical, para que as frases fiquem bem estruturadas, fiquem bem claras e assim possa ser bem compreendida. Agora vamos falar sobre a linguagem coloquial, que é a linguagem informal. Ela compreende a linguagem popular, que utilizamos frequentemente em situações do dia a dia, como numa conversa entre amigos, familiares, vizinhos e etc. Quando utilizamos a linguagem coloquial, não nos preocupamos com as normas gramaticais. Por isso falamos de maneira rápida, espontânea, descontraída, popular e regional, porque na verdade o intuito é só interagir com as pessoas. Dessa forma, é comum usar gírias, estrangeirismos, abreviar e criar palavras, e até mesmo cometer erros de concordância. Nós temos aqui algumas frases em linguagem coloquial e vocês vão perceber a diferença entre a estrutura, a formação dessas frases com a da linguagem culta. Vamos lá? Acho que a gente tem que ir por aqui. Tava super derrubado hoje. Alô? Passa aí pra Ana. Olha os exames que você pediu. Cala a boca. Deu para perceber, não é isso? A diferença entre as frases em linguagem coloquial e as frases em linguagem culta. Nós falamos que na linguagem coloquial, que é a linguagem formal, nós também encontramos o regionalismo. São as palavras ou expressões que nós usamos dependendo do lugar onde a língua é falada. Aqui nós temos um exemplo que é falado no Nordeste. Não se aveste. E temos também um exemplo que é falado no sul do Brasil. Não precisa ficar sem graça. Essas duas expressões têm o mesmo significado, que é não ter vergonha. Não se avexar ou não ficar sem graça significa não ter vergonha. Nós temos também aqui expressões nordestinas, já que estamos falando, da nossa região. Então, balaio de gato quer dizer confusão, desorganização. Dar pitaco é dar opinião. Liso quer dizer sem dinheiro. Mangar é ridicularizar. E nome feio, gente, é palavrão. Essas expressões são muito bem compreendidas por nós nordestinos, na linguagem informal. Porém, na linguagem culta, elas não devem ser utilizadas, porque não são todas as regiões do Brasil que conhecem essas expressões. Na linguagem coloquial, também é usado gírias. As gírias são palavras ou frases utilizadas em ambientes informais e que surgem entre grupos. Esses grupos podem ser de surfistas, adolescentes, policiais. Aqui nós temos alguns exemplos. Tomou capote. Capote quer dizer caiu da onda.
Provavelmente é uma gíria utilizada entre os sufistas. Se toca, garoto. Se toca quer dizer percebe, compreende. Os jovens utilizam bastante esse tipo de gíria. Um uniforme no padrão soldado. No padrão quer dizer de forma certa, organizada. E nós temos aqui também, mano, cê tá louco. Nessa frase, vocês vão perceber que mano é uma forma de dizer irmão. Cê é abreviação, na verdade a palavra é você. Tá, na verdade a palavra é está e ela foi abreviada. E louco, na verdade a palavra é louco. Isso são gírias utilizadas na linguagem informal. O linguajar caipira, ele pode muito bem ser associado à falta de escolaridade, por vários motivos. Por exemplo, falar mio no lugar de milho, mió no lugar de melhor, falar pior no lugar de pior, teia no lugar de telha ou telhado no lugar de telhado. Vejam que aí as pronúncias estão erradas. Por isso que a gente diz que a fala culta com a norma padrão é a estudada na escola. As abreviações de palavras e erro de concordância gramatical também é encontrado na linguagem coloquial, na linguagem informal. E não precisamos ir muito longe para entender esse conceito. Basta a gente não concordar as classes gramaticais, pronto, e aí já temos uma transgressão gramatical. Vamos ver esses dois exemplos? A gente avisamos para ele se afastar. Neste exemplo, o certo seria a gente avisou para ele se afastar. Na verdade, o certo mesmo seria nós avisamos para ele se afastar. Esse seria o exemplo da linguagem culta. Mas na linguagem informal, é assim que a gente fala. Manuela pegou as flores do cemitério. Pegou as flores está errado, não existe concordância. Primeiro que a palavra pegou está escrita, né, ela é falada de modo errado. É pegou e pegou as flores. Esse é um exemplo de como, né, ocorre o erro na linguagem coloquial. Nós temos aqui uma imagem para indicar bem direitinho, né, para dar um exemplo de como esse tipo de linguagem é utilizada. Aqui nós temos o semáforo dos mineiros. É só uma brincadeira, viu, gente? O vermelho, pode parar. O amarelo, presta atenção. E o verde, agora você pode. Lembrando que é só uma brincadeira. Nós temos aqui uma imagem que demonstra muito bem a utilização da língua coloquial. Nessa imagem, os pais estão dizendo: achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. E o filho: não é verdade. Vejam bem a escrita que ele utilizou. Não, para escrever não. O E foi escrito apenas com EH. Essa é a maneira que geralmente se escreve em mensagens de internet. Agora nós vamos falar sobre a importância da linguagem culta. Sabemos que a linguagem verbal, que é a escrita e falada, ela é responsável pela maior parte da nossa comunicação. Sabemos também que a língua falada é responsável pela comunicação no nosso dia a dia. Por isso é importante compreender todas as variações, as gírias, os modos de falar. Mas a linguagem culta, que é aprendida na escola, é a que nos possibilita a melhor compreensão dos textos informativos. É através da linguagem culta que nós nos comunicamos de forma formal, aquela que é exigida nas universidades, nos empregos. O domínio da linguagem culta abre portas para o conhecimento e para a aprendizagem e é a base para a formação profissional e pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.